boa noite, ó. Ó, que beleza. Boa tarde, pessoal. É, Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 5, que é um capítulo enorme, só que ele é super importante, né? Então, quem ainda não leu de cabo a rabo o capítulo 5, ele é bem importante, ele é uma base importante para a nossa doutrina de consolação, né? Então, é, esse capítulo de hoje, a gente vai falar sobre a felicidade que não é deste mundo. E nesse tema, a gente tem diversos assuntos, vamos falar conceitos espíritas, né, que a gente vai trabalhar aqui, que dá fundamento para essa fala, né, que a felicidade não é desse mundo. Então, vamos partir de algumas premissas, né? A primeira premissa é que, enquanto encarnado, a gente necessariamente, todo e qualquer encarnado, passa pelo nascimento, pelo envelhecimento, pela doença e pela morte. Então, partindo desse pressuposto, né, tudo e qualquer coisa diferente disso, não necessariamente a pessoa está encarnada, ok? Então, todos os encarnados passam por isso. E necessariamente todos nós encarnados passamos pelas chamadas vicissitudes da vida, né? Da vida corporal. Então, independente de quem você seja, você vai passar por uma ou outra situação, ou por todas essas situações. Aí você fala, mas nem todo mundo fica doente. Mas, de qualquer maneira, o corpo ele vai se deteriorando, então, de alguma maneira, o corpo também vai dando falhas. Então, necessariamente, todo mundo passa por todas essas fases, né? E aí eu estava escutando hoje uma palestra desse assunto, né, do Haroldo Dutra, que depois eu mando o link, eu altamente recomendo, foi maravilhosa. E ele diz assim, que eu achei ótima estruturação. A felicidade é como uma fórmula matemática. Então, a felicidade é igual a expectativa que a gente tem menos a realidade. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você tem muita expectativa e chega na hora H, você tem, na realidade, você não atinge aquela expectativa, você fica infeliz. Agora, se a sua expectativa é igual à realidade, você acaba zerando, né? E sendo mais feliz. Então, tudo tem a ver, tudo que a gente vai falar hoje tem a ver com as nossas expectativas, né? E aí, a expectativa, ela é gerada a partir de tudo que a gente aprendeu nessa vida, né? Então, tudo que a gente tem como os nossos valores, como a gente lida com a nossa vida, como a gente prioriza as nossas coisas, tudo isso tem a ver com o que você espera da sua vida, da sua felicidade, certo? Então, se, em primeiro lugar, aquilo que eu estava falando, né, que todo mundo vai passar por aquelas situações, né, o nascimento, o envelhecimento, a doença e a morte. Então, primeiro ponto, se a gente tiver uma expectativa de não passar por um desses pontos, a nossa expectativa já está, nossa felicidade já está comprometida, certo? Então, a gente vai passar por todos eles. Então, partindo desse pressuposto, se a gente achar que não vai passar nem pela doença ou nem pela morte, ou se a gente se espantar porque morreu, ou se espantar porque ficou doente, né? Ou se espantar porque está envelhecendo, e isso é muito normal, né? A gente começa a se espantar que está envelhecendo, a nossa expectativa está no minimamente errada, né? Eu nunca vou envelhecer. Bom, sua expectativa está errada, então, portanto, você não vai ser feliz, né? Então, partindo desse pressuposto, é, é, vamos alinhar que vamos todos passar por isso, certo? Então, quando acontecer de ficar velho, de morrer, de ficar doente, a gente não vai ficar infeliz por causa disso, né? Partindo desse pressuposto. Outro pressuposto que a gente aprende na doutrina espírita que nos ajuda a alinhar as expectativas, né? A gente já vem para essa vida sem memória, né? A gente não lembra de quem a gente foi na outra vida, não lembra de os mentores que nos ajudaram, não lembra de todos os acordos que a gente fez, né? Então, se a gente tiver expectativa de que a gente tem que ser, que a gente tem que ser perfeito porque a gente já passou por tudo e a gente deveria saber e tal, a expectativa também é errada, porque a gente já não lembra, ponto. Então, partindo dessa premissa,
a gente não sabe os acordos que a gente teve na outra vida, não sabe quem foram os nossos pais, quem foram nossos filhos, né? Então, a gente também, nossos laços de afeto também, a gente não tem a total informação sobre eles, né? Então, uma outra coisa que também tem a ver com aquele primeiro ponto da morte, a gente também parte do pressuposto de que a gente faz acordos, a gente tem espíritos afins que vêm junto, mas para que venham juntos, eles vêm em épocas diferentes, porque afinal, se minha mãe precisou vir antes para eu poder nascer, né? Então, isso parte do pressuposto de que ela vai ter o tempo de vida dela, eu vou ter o meu tempo de vida e meu filho vai ter o tempo de vida dele. Então, necessariamente, alguém vai morrer primeiro, certo? Alguém vai morrer primeiro. E a linha do tempo não é regular, quer dizer que pode ser que tenha alguém antes de você que vai morrer primeiro, né? Então, partindo desses pressupostos, quando acontece uma coisa dessa, se a nossa expectativa é de nunca acontecer, eu nunca vou perder ninguém que eu amo, porque a minha felicidade só depende de todos que eu amo do meu lado, a expectativa não será cumprida, porque alguém vai morrer, né? E a ordem não é linear, quer dizer que pode ser que alguém mais novo que você parta antes. Então, vai partir sim do pressuposto de que a gente não se lembra de tudo e que alguém, as pessoas que a gente ama também vão morrer em algum momento, né? E também vão ter essa mesma linha de raciocínio de todos os encarnados, ou vão ficar doentes, ou vão envelhecer, ou vão morrer, ou vão nascer, certo? Então, essa existência corporal, né, a expectativa que a gente tem que ter é o que vale é o, não é o destino, mas o percurso, quer dizer, tudo que a gente vai passar no meio do caminho para chegar nessa finalmente morte, essa doença e tal, o que vale é o que está no meio do caminho, porque a gente, como espírito imortal, entende que essa encarnação, tudo que a gente aprender no percurso é o que vai trazer para a gente o nosso crescimento, né? Então, o destino em si nem é tão relevante, né? Como que você vai lidar com a sua vida no meio do caminho. E aí, se você não tem essa percepção e achar que essa vida é a única que existe, né? Aí sim não dá para dizer que a felicidade é desse mundo, né? Se você não entender que é um percurso de relativamente curto, né? Essa encarnação, né? Você pode realmente achar que a felicidade não é possível, né? E aí você fica com essa expectativa de que esse mundo verdadeiro é esse aqui, né? A expectativa de que a gente coloca toda a nossa, muitas vezes, né, quando a gente não acredita nesse processo imortal, né, a gente coloca todas as expectativas de que a gente precisa ser feliz aqui, neste momento, agora. E aí o que acontece? Há muita dissimulação com a parte da material, porque de alguma maneira há um investimento, né, em coisas materiais para que possa tentar chegar nessa felicidade, né? E que a gente ouve muito por aí, né? Que coisas materiais não levam à felicidade, mas muita gente tenta bastante ser feliz com as coisas materiais, né? Tenta bastante adquirir o máximo de coisas possíveis e tal para tentar suprir aquele vazio existencial, muitas vezes que acontece, né? Então, o importante da conversa de hoje é que a gente precisa ajustar as expectativas, né? Ajustar como que a gente vai lidar com a lei da evolução, quer dizer, como que a gente vai caminhar no processo de evolução, né? Se responsabilizando sobre nós, né? Sobre essa vida, sobre os nossos atos e ajustando as nossas expectativas, né? E aí, nesse processo, a gente tem que ser responsável pela liderança da nossa evolução, né? E quando a gente faz isso, a gente entende o processo de causa e efeito também. Então, a gente primeiro entendeu que a gente vai nascer, morrer, ficar doente, envelhecer. Depois a gente entendeu que a gente não tem memória, não sabe exatamente quem foram os nossos entes queridos e que eles também vão passar pelas mesmas situações que nós.
A gente também entende a causa e efeito, que é essa responsabilização sobre o que a gente fez em outras vidas e que a gente vai ter que arcar nessa vida, né? E que a gente vai receber exatamente o que a gente deixou, né? Então, se a gente deixou outra vida com uma pendência, a gente vai retomar nessa vida com essa pendência, e muitas vezes até pior, para que a gente possa aprender e efetivar as nossas dificuldades. Então, a gente precisa resolver as coisas que a gente precisa resolver, né? E aí sim, a felicidade é enxergar essa realidade como ela é, né? Encaixando essas premissas, as nossas expectativas, né? E então, vamos lá, qual é o programa de felicidade que a gente pode honestamente divulgar, sem vender uma fantasia, né? O que nós espíritas podemos vender que é possível de felicidade, né? É essa educação da expectativa. Isso é possível, né? Então, aprender os conteúdos que amadureçam a nossa expectativa. Então, a doutrina espírita é uma doutrina consoladora e ela nos ajuda a não criar ilusões, né? A gente aprende que a gente paga o que a gente... Essa questão da causa e efeito, a gente aprende esses conceitos que consolam, que entende que não é uma fantasia, que é possível sim ser feliz se você souber focar no que é importante, né? Então, a doutrina então nos ajuda a preparar o nosso emocional, nossa parte psíquica, para poder encarar com coragem, com fé, as dificuldades da vida e compreender o propósito das coisas, compreender o nosso propósito, o que eu venho fazer aqui na Terra, né? Isso a doutrina também nos ajuda. E aí, o que ele traz de muito legal, que eu vou tentar ser rápida aqui, é que ele traz a gente precisa fazer um projeto de felicidade na Terra. Então, como que a gente vai fazer esse projeto de felicidade? O que precisa, né, para fazer esse projeto de felicidade? Quais são as premissas, né? Então, tudo aquilo que a gente falou. Primeiro que a gente é eterno. Então, tudo que a gente for planejar tem que ser eterno. É claro, se a gente quiser planejar uma coisa, uma compra material, não tem problema nenhum, mas não é isso que vai ser a sua felicidade na Terra. Então, tudo que for planejar tem que ser eterno, né? Então, que tipos de considerandos que a gente pode ter, né? Sugestão desse projeto. Em primeiro lugar, é um plano de pagamento dos débitos kármicos. Então, a gente precisa ter um plano de pagar os nossos débitos, né? Primeiro, aceitando quando eles vêm, né? E segundo, entendendo que tudo que está acontecendo, nada é aleatório. Então, ele até deu o exemplo de que você tá, milhões de carros passam naquela avenida, mas é o seu carro que vai furar o pneu. Parece até que o prego move de lugar. Não, 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 eu preciso passar naquele carro ali, você não, né? E é isso. Então, entender que nada é relativo, tudo que acontece na sua vida é de propósito mesmo, é para você aprender, e a gente aceitando isso, a gente paga mais rápido, né? A gente entrega logo para Deus, né? Perdi, perdi. Foi assaltado, é porque eu preciso devolver. Ele usou essa palavra, achei muito legal, né? Que quando a vida vem te pedir alguma coisa, devolve, porque não era seu, porque você já pegou muito em outra vida, não importa, né? Se a vida te levou, entrega. Porque o que acontece? A gente resiste a essa entrega da vida, resiste. Aí quando a gente resiste é que a gente sofre mais, né? Se vê um ladrão e te leva a aliança, a gente fica resistindo aqui, a minha aliança, porque era apegada aquilo e tal, tal. Não, deixa levar, vai com Deus, que ele melhore e tal, e vida que anda. Provavelmente eu já levei muita aliança de alguém, não sei o que aconteceu, nem sei o motivo por aquilo passar por mim, né? A gente não sabe o passado, não sabe o que a gente já fez, mas entrega. A vida pediu, entrega. Porque quanto mais a gente resiste, mais a gente sofre. Então, plano número 1 é pagamento dos débitos kármicos. O plano, e para isso a gente vai purificando a nossa alma, entregando para a vida quando a vida cobrar. Dar e amar já é felicidade. Então, esse é um outro plano que a gente tem que fazer para a nossa vida. Dar, doar, caridade e amor incondicional, sem esperar nada em troca. Isso já é felicidade.
É compreender que com essas atitudes a gente já está suprindo esse vazio emocional, que a gente já está sendo feliz, que a gente já está sendo completo com isso. E não deixar se iludir quando a gente não tem retribuição. O amor já é, a gente conseguir amar, a gente se doar para o próximo já é felicidade, e a gente precisa ter essa visão disso, né? E compreender isso. Então, o verdadeiro amor se alimenta do ato de amor. Então, é recíproco. Então, você doa amor e você também recebe com isso, né? E aí vai preencher a sua vida. E a terceira coisa de plano de vida para a gente fazer de felicidade seria a conexão com Deus, né? Com a fonte da vida. Então, o fato de tem vezes que é você. Às vezes não tem ninguém em nenhum lado, não tem ninguém para te dar apoio, você não enxerga seus guias espirituais, às vezes é você, e você precisa ter essa conexão, e isso vai te trazer felicidade. Se você conseguir ter a conexão com o amor, com a oração, né? E ele também disse uma coisa muito interessante sobre oração. Que oração não é uma informação para Deus, porque Deus sabe tudo, vê tudo, sabe as nossas necessidades. Então você não está informando, oi Deus, eu sou Luísa, eu tenho uma família. Não, a intenção não é essa. A oração, a gente está educando o nosso desejo com a oração. A gente está educando a nossa expectativa, alinhando as nossas expectativas com Deus. Então, quando a gente conversa com Deus, a gente fala: olha, eu tenho essa expectativa da minha vida, Deus. E aí, Deus tem direito de dizer não, como qualquer pai bondoso que diz: olha, por ali não, né? Deus também tem esse direito. Então, a gente também tem que ter essa conexão com Deus para ouvir os nãos, para alinhar as nossas expectativas. Porque se a gente não ouve não, a gente fica com aquela expectativa mimada, muitas vezes, de querer exatamente aquilo do jeito que a gente quer. E não é esse o intuito, né? Então, o pai bondoso, ele diz não para a gente. E se a gente só conectado diretamente com Deus é que a gente vai ter essa percepção do não de Deus para alinhar a expectativa. Opa, se eu não estou conseguindo, se Deus está me dando não, então não é bem por aí. Por onde que eu devo ir, então? Né? Então, para trazer essa reflexão, né, para crescer mais, para aprender mesmo. Então, a oração tem essa função, não tinha visto por esse lado ainda, né, dessa função de alinhamento das expectativas, né. E aí ele diz assim, então, dá para ser feliz no mundo como ele é, material, sem ter esses planos para o futuro? Não, aí não. Aí a felicidade realmente é só na outra vida. Se você não conseguir fazer esse plano, né, e ter essa percepção das possibilidades dessa vida, aí realmente não é possível ser feliz. Aí tem que aguardar para ser feliz só na eternidade ou em mundos felizes. Mas a gente está no mundo de prova e expiação e é possível sim ser feliz. Só que a gente tem que enxergar essa possibilidade, enxergar dentro da gente e planejar isso. Eu achei o máximo essa questão de você planejar a sua felicidade na Terra agora, né? E com coisas simples que a gente consegue fazer. Então, sim, a gente vai sofrer, a gente vai envelhecer, a gente vai morrer, a gente vai passar esse curto período na Terra. Mas a gente pode otimizar o máximo esses momentos na Terra, fazendo o amor a maior quantidade de pessoas possíveis, fazendo a caridade, se doando, né? Se conectando com Deus e pagando com desprendimento. Paguei, entreguei, pronto, né? Resolvi todas as minhas questões. Aí sim, a gente consegue tirando os pesos dos nossos ombros e sendo o mais feliz que é possível ainda nesse mundo, né? Eu creio que a gente ainda vai conseguir ser muito mais feliz, né? Mas o que dá, a gente tem que se esforçar e planejar para isso. É isso, vamos trazer essa felicidade ajustando aí os nossos ponteiros da expectativa para chegar no melhor possível.